Sentar-se aqui na mesa, Dr. João Ataíde, 54 anos, juiz desembargador, Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, desde outubro de 2009. Dr. Fernando José da Costa, 62 anos, advogado, Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha desde 1985, permitam-me, 11 dos quais partilho enquanto vereador e dos quais naturalmente me orgulho. Eu saudar o meu colega, Fernando Costa, e digo também um abraço. E a todos, todos que estão presentes, a todos os autarcas presentes junto, e mais presentes. Ora bem, falar sobre a sustentabilidade das infraestruturas municipais é um problema hoje particularmente delicado. Ao longo dos tempos, se calhar não fizemos esta reflexão e fomos crescendo e evoluindo, não competindo pelo acesso aos meios, pelo acesso aos recursos e aos fundos, sem fazer uma análise de sustentabilidade económica ou de viabilidade económica dos projetos em que sucessivamente nos fomos envolvidos. E, portanto, sendo as autarquias fundamentalmente uma entidade prestadora de serviços, tem que fazer um equilíbrio entre as receitas e as despesas. E, portanto, agora que nos deparamos com uma situação particularmente difícil e com algumas obrigações específicas, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento dos orçamentos e à lei dos compromissos e com graves dificuldades de sustentabilidade financeira das autarquias, este problema da sustentabilidade das infraestruturas municipais vem necessariamente crescendo. Ao longo dos tempos, portanto, como eu disse, houve uma grande apetência por recorrer aos quadros de apoio comunitário. A Figueira da Foz, obviamente, teve também o seu percurso, nomeadamente no acesso aos vários quadros, mas inicialmente apostou na infraestruturação da rede viária, nomeadamente na Marginal de Mondego e a Marginal Ostiana, as vias e estruturas da cidade, as estações de captação e tratamentos de água e a TARS, etc. E a requalificação das suas redes escolares. Todos estes equipamentos, enfim, não trazem custos acrescidos, nomeadamente as hectares e as estações de tratamento de água depois são revertidas a favor do serviço de abastecimento de água e, portanto, sustentadas pelo seu próprio tarifário, depende do regime. Nós optámos pelo regime de concessão, mas depois poderei abordar a questão. Mas depois, enfim, as escolas também basicamente estão sustentadas através de protocolos que foram celebrados ao longo do tempo, nomeadamente na questão das transferências da Administração Central para a sua sustentabilidade. O problema é quando entramos por alguns equipamentos, nomeadamente com equipamentos culturais e desportivos. Eu trazia aqui dois exemplos de como, de facto, a solução pelo recurso aos quadros de apoio depois pode acarretar graves problemas. Portanto, passando à frente e aqui analisando em particular os centros escolares, o Centro de Artes e Espetáculos e as piscinas cobertas. Houve aqui uma tentação, portanto, de recorrer e de criar um centro de artes e espetáculos no valor de 12 milhões e 700 mil euros. Isto porque houve vários fundos de apoio e linhas de financiamento, portanto, o município suportou e acabou por suportar um custo de investimento de 11,2%. Simplesmente, depois, nos 9 anos de exploração, isto acabou por implicar para o município 10 milhões cerca de 10 milhões de euros. Grosso, portanto, por aqui se vê que, às vezes, a não sustentabilidade ou a sedução pelas linhas de financiamento
acaba por implicar depois custos acrescidos que não são ponderados no âmbito das receitas. Eu estou a ultrapassar um pouco os quadros exemplificam aquilo que foram os custos na construção do Centro de Artes e Espetáculos e o que significa agora a sua manutenção. As piscinas aquecidas, as piscinas cobertas. Houve também, de facto, este entusiasmo de recorrer a linhas de crédito e verifica-se também que rapidamente e em pouco tempo os custos de manutenção e sustentabilidade destes investimentos foram superiores aos financiamentos pedidos. Portanto, aqui deparamos com um problema de sustentabilidade destes equipamentos e infraestruturas. A expansão e crescimento da cidade, a qualificação dos espaços urbanos implicou e também, para além destes aspectos, e eu estou aqui a ser breve nesta minha apresentação, porque ia suscitar mais polémica do que propriamente apresentar soluções, mas, portanto, para além disso, não se equacionaram a evolução dos espaços urbanos, multiplicaram-se os espaços verdes e os equipamentos públicos, que de alguma forma contribuem também para sufocar o município, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista operacional. Todos queremos as nossas cidades e vilas que sejam atraentes, estejam limpas e se apresentem atrativas aos seus concidadãos e a quem as visita. No caso da cidade da Figueira da Foz e de vários outros centros populacionais localizados no Concelho, atendendo à relevância da atividade turística, os espaços urbanos e os espaços verdes devem apresentar-se atrativos a quem nos visita. Poucos se predispõem a passar férias ou períodos de descanso em espaços desorganizados, com falta de higiene, onde avulta uma profunda anarquia urbana. Na cidade da Figueira da Foz, desenvolveram-se espaços verdes de cerca de 61 hectares, que, embora tornem atrativo o espaço urbano, obrigam a um esforço financeiro muito grande. Para dar números, no ano de 2011, a contratação de serviços para a manutenção de cerca, e falo só de 43 hectares, implicaram ao município um custo de cerca de 330 mil euros. A este valor também acresce a rega na quantia de 308 mil. Para além destes equipamentos, o município detém uma intensa variedade de equipamentos e infraestruturas cuja exploração e manutenção pesam muito no seu orçamento. É o caso da grande extensão da rede viária, onde se incluem várias antigas estradas nacionais que foram desclassificadas pela Junta Autónoma das Estradas, a extensa rede escolar, onde se incluem 3 grandes centros escolares, que já funcionam há vários anos, e um que foi recentemente inaugurado, os museus, o Museu Dr. Fernandes Tomás, o Museu Municipal Dr. Santos Rocha, e vários núcleos museológicos e o Centro de Artes e Espetáculos, como já referi, se verificou que num curto período de 6 anos teve mais despesa do que o seu custo de origem. Portanto, para além disso também vários balneários, etc., e equipamentos de praia. Isto implica tudo custos que não estão ponderados no âmbito das receitas, e particularmente agora que temos que fazer contas, onde qualquer custo tem que ter o correspondente da receita e portanto, coloca-nos aqui alguns problemas. Como os ultrapassar? Por um lado, podemos rentabilizar as infraestruturas, em parte foi o que fizemos, mediante a concessão das explorações da exploração de água, o abastecimento de água e de recolha e tratamento de ingestão de efluentes. Aqui, portanto, fizemos um regime de concessão de exploração
que foi um pouco ambicioso e ultrapassou aquilo que era exigível, com custos acrescidos, porque também na altura não se fez a sua reflexão sobre as linhas de abastecimento de saneamento. Fizemos, por exemplo, acessos a residências cujo custo foi superior ao próprio custo da residência, porque para satisfazer a pretensão do município. Isto depois teve implicação direta no tarifário, uma vez que isso repercute diretamente no tarifário. Aliás, foi uma preocupação que eu tive agora recentemente nas juntas de freguesia. Os seus presidentes de junta legitimamente reivindicavam o alargamento das linhas de saneamento, sem se perceberem que isso depois implicava custos diretos no tarifário. E apresentei alguns exemplos, até diretamente, em que a própria linha de acesso à residência ou ao núcleo urbano em que eles pretendiam era superior ao próprio valor das residências. Portanto, agora há muito mais parcimónia, tem-se uma melhor percepção do custo efetivo e portanto, com base nesta reflexão conjunta, neste compromisso conjunto, foi possível limitar um pouco a ambição de cobertura do Conselho e rever o contrato de concessão, por forma que o próprio tarifário não aumentasse exponencialmente, porque havia já uma previsão de aumento do custo por metro cúbico em cerca de 20%. Portanto, fizemos esta revisão do contrato de concessão, precisamente tendo em consideração que as infraestruturas e o investimento nas infraestruturas tinham uma implicação direta no custo de abastecimento de água. Há outras soluções que procuramos é rentabilizar os próprios espaços, nomeadamente o Centro de Arte e Espetáculos, mas sempre aqui também nos deparamos com uma pouca aceitação e uma aceitação por um lado na definição, o custo económico da infraestrutura é muitas vezes superior e na maior parte das situações é superior à taxa de serviço que se obtém. E, por outro lado, também não há muita apetência, as pessoas consideram que, se tratando de uma infraestrutura de interesse público, não devem pagar. Ou discutem o preço, etc. E, portanto, acho que está na hora de todos entendermos que, por um lado, tem que haver racionalidade nos investimentos. Os investimentos têm que ter um respectivo de cobertura e de receita que permita a sua sustentabilidade. Eu depois aqui a tarde foi-se e fiz aqui a minha apresentação um pouco a correr, porque isto será mais interessante em discussão aberta. Algumas notas finais sobre outras infraestruturas que implicam custos e também não têm custos. Os bombeiros municipais, nós temos um corpo de bombeiros municipais, não temos qualquer receita, a administração central, e isto é uma obrigação da administração central que está a ser assumida por alguns municípios. A Autoridade Nacional financia os corpos de bombeiros voluntários e os seus profissionais. Os bombeiros municipais não são comparticipados. Há, portanto, aqui também um desequilíbrio entre a receita e a despesa. A questão das escolas e os centros escolares e a sua sustentabilidade, que ultrapassem muito aquilo que eram as escolas clássicas e o conforto que agora lhes é concedido, que também não foi ponderado em termos de transferência de verbas para a sua manutenção. A questão das polícias municipais para os municípios que aderiram a este processo. Isto também é a função de proteção e segurança, é uma obrigação da administração central. Também aqui, portanto, acaba por ter uma poupança de escala, na medida em que, usando
os corpos de polícias municipais não têm despesa correspectiva em termos de segurança pública e também não faz a devida transferência. A questão dos julgados de paz também é sustentada, é um serviço da administração da justiça que é sustentado pelos municípios sem qualquer tipo de contrapartida, cujo benefício reverte apenas para a administração central. Portanto, é também uma opção que os municípios devem ponderar e exigir o necessário correspectivo. A questão das redes viárias, que normalmente é negociada em detrimento dos próprios municípios, porque depois, se analisado corretamente, vemos que a maior parte das antigas estradas nacionais implicam custos de manutenção muito superiores àquilo que foi negociado no processo de transferência. No caso que, por exemplo, como é o nosso, as infraestruturas de manutenção de praias têm um valor, têm um custo enorme, aliás, porque hoje se exige muito mais conforto nas praias e nos acessos, e nos seus acessos e na definição dos seus apoios, e também não há nenhum correspectivo. Discutiu-se agora com o grito de alerta dado pelo nosso colega de Albufeira, que era se calhar necessário lançar uma taxa municipal de turismo. Outros desequilíbrios em relação às infraestruturas, a aceitação de doação de edifícios qualificados deviam ser da competência do Ministério da Cultura e que depois são os municípios que têm que acarretar com a sua manutenção. Ainda recentemente tivemos que fazer uma intervenção no edifício que nos custou largas centenas de milhares de euros enfim, por acaso aqui recorremos às verbas de jogo, mas temos o privilégio de ter verbas de jogo. O privilégio é discutível, porque isto depois também tem outras implicações sociais e as contrapartidas são dadas também a pensar no todo e não propriamente nesta questão da recuperação de edifícios qualificados. Os exercícios de direito de preferência que, por vezes, os próprios municípios exercem para a obtenção e para a compra de monumentos, pois não podem manter nem sustentar. Alguns exemplos também de insustentabilidade de infraestruturas municipais têm a ver com parcerias público-privadas em que alguns municípios se atreveram, nomeadamente na área do turismo, que depois se revelam absolutamente insustentáveis. Portanto, aqui também não parece que seja uma intervenção que possa ser invocada pelos próprios municípios. A questão da habitação social. A política da habitação social tem que ser analisada de uma forma também ela sustentável. Houve um projeto muito ambicioso de desenvolvimento da habitação social no Conselho da Figueira da Foz. Neste momento temos cerca de 546 frações. É evidente que houve verbas do IRU, mas a renda social não chega para sustentar este conjunto de frações, pois acabamos por ser apodados de não fazer política social, sendo certo que só para este efeito e para a manutenção e sustentabilidade destas habitações gastamos cerca de 1,5 milhão de euros por ano. A questão dos transportes. Para manter a rede de transportes escolares e para manter uma rede de transportes num município, nós somos obrigados também a ter aqui custos acrescidos que não são ponderados também ao nível da receita. E enfim, havia aqui mais uma série de casos. Por exemplo, outra situação em que não há muita aceitação e até alguma rejeição, os espaços públicos. Nós fizemos uma alteração do regulamento de esplanadas com vista à obtenção de uma receita que se aproximasse minimamente do benefício de que os comerciantes tiram do espaço que lhes é cedido, e isso implicou logo uma mini revolta, sendo que os custos são muito aquém
dos custos comerciais em qualquer outro espaço. Portanto, há aqui uma ponderação que tem que ser efetuada e deve ser explicada a todos os municípios em particular e à comunidade em geral que os meios das autarquias não são elásticos, que força das circunstâncias tem que se aproximar necessariamente ao seu custo e que deve haver sempre um perspectivo de receita em qualquer investimento que as autarquias façam. E em particular nesta questão das infraestruturas municipais, porque elas não são gratuitas e não estão sustentadas por natureza. Bom, isto é um breve apanhado daquilo que eu vos tinha para dizer, para não demorar mais tempo. Muito obrigado pela vossa atenção. Sem mais delongas, convidamos a doutora Fernanda José da Costa a fazer a sua intervenção. Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite ao Instituto e à Senhora Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado da Assembleia da República, os meus ilustres colegas Presidentes de Câmara, os meus ilustres colegas Presidentes de Junta e todos os autarcas e todos os outros participantes. Uma referência muito especial a um grupo de autarcas que estão aqui das Caldas da Rainha, pela razão simples que eu estava convencido que já estavam cansados de me ouvir durante 27 anos. Ainda esta noite me ouviram até às 2 da manhã na Assembleia Municipal, em que discutimos a reorganização administrativa, se quiserem, a agregação de freguesias ou extinção de freguesias, e é uma surpresa tê-los aqui. Francamente, e muito obrigado por terem vindo. Eu queria agradecer também ao meu colega Presidente da Câmara da Figueira da Foz, que ontem teve a amabilidade de, a meu pedido, a troca de impressões, de me fornecer a sua intervenção, com a preocupação que eu tinha de não nos irmos repetir. Ele trouxe aqui muito bem a sua experiência autárquica, os problemas da Figueira da Foz. O tema é a sustentabilidade das autarquias. E, de facto, uma brilhante intervenção. Eu trazia uma intervenção, em alguns aspectos, muito coincidente com a experiência da Câmara das Caldas da Rainha, e mudei um pouco. Eu penso que depois desta intervenção específica dos diversos problemas, eu vou tratar mais das questões gerais. E então, ontem escrevi aqui no meu Facebook, vinha aqui tratar de um tema difícil, o tema da sustentabilidade das autarquias, mas também dizia que mais difícil não é o tema, é sustentar mesmo as autarquias. Ora, eu tenho aqui a ajuda, autarquias, sustentabilidade das autarquias, Constituição, por um lado, vou ser rápido, eu sei que estão aqui, também trago estes quadros, tal como os cantores, no final eu posso ceder-vos estes discos e não levo nada, e se quiserem até os assino juntamente aqui com o meu assessor que os elaborou comigo. Eles pretendem ser apenas um apanhado para introduzir este tema. Eu vejo aqui muitos futuros presidentes de Câmara, muitos futuros presidentes também de Junta, e de vereadores para presidentes de Câmara, de presidentes de Junta para vereadores, ou logo diretamente a presidentes de Câmara, e por isso deixo aqui um quadro, um apanhado. Não vos vou ensinar nada, mas podem pelo menos arquivar e depois consultar se for preciso. A Constituição institui e define a estrutura dentro do país das autarquias. Pois as autarquias têm atribuições, ou os fins. Porque é que existem autarquias? Para desempenhar determinados fins perante a população. Chama-se isso, em direito administrativo, já lá vão uns anos que estudei isso, chamam-se isso as atribuições, ou os fins. Para levar por diante as atribuições é preciso ter competências. E vem aí
a lei que define as atribuições e as competências. Isso mais rápido, senão dizem que andamos devagar. Bom, mais rápido, pode passar aqui os textos. Portanto, temos aqui o quadro legal, mais para a frente. Bom, e infraestruturas. Infraestruturas e equipamentos, qual é a diferença? Está aqui uma proposta de definição. Recorremos a alguns professores da matéria, a alguma legislação. Qual é a diferença entre infraestruturas e equipamentos? É difícil distinguir, mas normalmente define-se como infraestruturas aquelas mais básicas. A água, o saneamento, a luz, os jardins, a rede viária. Outros documentos definem como equipamentos, de alguma forma, os edifícios que acabam por concretizar, os edifícios e os móveis, equipamentos, maquinarias, que realizam as atribuições. Está aqui também uma divisão, é bastante aleatória, pode ser uma base de estudo, mas que eu saiba, não há nada que defina concretamente o que é que separa as infraestruturas e os equipamentos municipais. Eu penso que este colóquio tem a ver, quando se fala da sustentabilidade das infraestruturas, não pode deixar de ser da sustentabilidade de infraestruturas, de equipamento, eu diria mesmo da sustentabilidade do funcionamento dos municípios, das freguesias. E por isso, está aqui este quadro. A sustentabilidade de tudo, o Sr. Presidente da Câmara de Figueira da Foz fez uma intervenção e eu tomei nota de 2 ou 3 frases. E o que se passa na Figueira da Foz passa-se um pouco em muitos outros concelhos, maiores e menores. Nós assistimos durante estes últimos anos, graças aos apoios dos fundos comunitários, que começaram por ser apoios de 50%, depois 60%, depois 70%, depois 80%, já vai 85%, irá a 90%. Já vou dizer porque eu acho isto um exagero, estes apoios. Porquê? Porque fazemos muita obra com apoios a 90%, 80%, 90% e depois o grande problema não é fazer as obras, é mantê-las. E é por isso que o Centro Cultural da Figueira da Foz, excelente obra, na minha opinião, pelos vistos já custou tanto nestes 5 anos de funcionamento como custou a execução da obra. Mas o que se passa com o seu Centro Cultural passa-se com muitos outros equipamentos. E cada vez mais é preciso ter critério, porque de facto os equipamentos custam muito dinheiro no funcionamento. E vem aí já um período em que os equipamentos atingem 4, 5, 6, 8 anos, nomeadamente equipamentos muito sofisticados em AVACs e outras coisas, que normalmente só duram 3, 4, 5 anos, e agora vamos ver como é que isso é reparado, como é que isso é sustentável. Eu conheço escolas que há bem pouco tempo, excelentemente feitas, com sistemas de ar-condicionado fantásticos, como nas escolas de Rainha, só que não há dinheiro para a luz, logo o AVAC ainda não começou a funcionar. Nem vai começar a funcionar e daqui a 1 ano ou 2 deve estar totalmente inutilizado por falta de uso. Grande problema não é fazer obra. Eu já tenho 27 anos de Presidente da Câmara, já são uns anos. Também há quem diga que eu já tenho não 27, mas 270. Dizem alguns da oposição, e se calhar com razão. Está na hora de mudar. Sou totalmente contra a lei da limitação dos mandatos. Fui sempre. A limitação dos mandatos é nas urnas, não é, permitam, na Secretaria. Já fui deputado também, 10 anos, fui autarca, percebi sempre que há sempre um grande conflito entre quando se é deputado e quem é deputado e nos querem mudar de um lado para o outro. Fizeram muito bem os seus deputados, limitaram o mandato aos presidentes de Câmara, assim é mais fácil chegarem a presidentes de Câmara. Bom, eu sei que não foi essa a razão, é uma graça só. Bom, o grande problema para sustentar esta grande máquina do Estado, das autarquias, eu tenho dito, mais difícil do que pagar as dívidas que os municípios têm, qualquer coisa como 5 bilhões de euros, mais do que pagar essa dívida há 5 anos, ou há 10, ou há 15, grande parte dela até ainda, quem tem cumprido os prazos, a 1,5% de juro, e com prazos uns a 10 anos, outros a 15, outros a 20. Mais do que pagar essa dívida é manter a máquina da Câmara.
é manter as máquinas das empresas municipais, é manter tudo quanto gira à volta de uma Câmara. E vai ser cada vez mais difícil. Não tenhamos dúvidas. Porquê? Porque a receita começa a passar isso. Vai para a frente, vem para trás. Porque a receita que os municípios têm tido, por várias razões, ela subiu exponencialmente de 2000 até 2010 e de 2010 começou a baixar. Qualquer coisa como a receita subiu qualquer coisa como 40% e a despesa subiu qualquer coisa como 60% ou perto. É muito. Em 10 anos, uma máquina do Estado viu catapultadas todo um conjunto de despesas. É claro que essa despesa, em muitos casos, é justificada por mais escolas, mais jardins, mais piscinas, mais pistas de atletismo, mais funcionários. A questão agora, e estamos a falar de sustentabilidade, é se isto pode crescer indefinidamente e por todo o tempo. Eu acho que este é o grande problema, é o dilema. Todos nós queremos manter todos os serviços, todas as piscinas, mas nós, meus caros autarcas, eu antes de ser autarca, e há muitos anos, e quero morrer como autarca, também sou cidadão português. Manter estas infraestruturas todas, que era excelente, há uma outra coisa que muita gente não sabe, ou às vezes não pensa, e muito menos os autarcas, é que isto é pago pelo cidadão comum. Quanto mais despesa, mais ele paga. Quanto mais despesa, mais impostos. Quanto mais água para jardins, mais o cidadão da cidade tem que pagar. Porque tudo isto é pago de uma forma ou de outra. Ou é pago com o aumento do IMI, ou é pago com o aumento das taxas municipais. Não há volta a dar. E se até aqui, aquele quadro 2000, exatamente. Vejam bem que aqui, do ano 2000 em diante, a despesa foi subindo. A despesa subiu qualquer coisa em 2000, 2001, 2002, 2003. Eu, sem óculos, não vejo qualquer coisa como 500 milhões de euros. E 500 milhões de euros em 2000, num total de 5 milhões, não chegava a 6, é 15%, 17%. Depois foi subindo, houve ali um período que equilibrou, depois voltou a desequilibrar em 2009, 2010, e agora, em 2011 e 2012, a despesa coincide com a receita, em termos globais, e em 2012, paradoxalmente, a despesa vai ser qualquer coisa como 400 milhões de euros abaixo da receita. Em 2009, 2010, atingimos aqui uma receita global de 7 bilhões e 800 milhões de euros. Começou a descer em 2010, mas eu tenho já os dados que recebi esta manhã de 2011, 2012. Vai a descer, vai descer. E a partir de agora também, porque se a receita desce, com a lei dos compromissos, chamada e considerada tão ofensiva, a lei dos compromissos, na minha opinião, só discordo dela não ter pelo menos 20 anos. Porque se ela tivesse 20 anos e se aplicasse às autarquias, e ao Estado e às empresas públicas, Portugal não estava falido. Deixe-me aqui uma parte. Eu nunca tive a lei dos compromissos, eu nunca passei de um ano para o outro com mais do que 2 milhões de euros de dívida. De um ano para o outro. Correspondentes, precisamente, às dívidas do mês de novembro e dezembro. Com exceção do ano 2009, em que houve uma quebra tremenda do IMT, sobretudo do IMT, de outras receitas, no ano em que lancei 5 centros escolares, um centro de alto rendimento, passei com uma dívida na casa dos 12 milhões de euros. De 2 milhões num ano para 12 milhões. Neste momento, a minha dívida há mais de 90 dias são 600 mil euros e metade dessa dívida é da Câmara aos serviços municipalizados e da Câmara à Associação de Municípios. Pasme-se bem. Mais de 50%. A minha dívida aos bancos são 4 milhões de euros.
felizmente tem 4 milhões e meio de depósitos a prazo, a 5% e a 5,75%, que me dão para pagar toda a amortização dos empréstimos e que me dão também para projetar outros investimentos importantes que vêm aí. Isto para dizer, portanto, que neste contexto, meus caros, a sustentabilidade das autarquias vai passar, em primeiro lugar, pela sustentabilidade do país. Será que Portugal se vai autossustentar? Será que vamos manter como a Grécia, que está há 5 anos em recessão? Será que vamos sair da recessão este ano? Será que a nossa quebra em relação ao PIB, que foi 3%, que nós fugimos disso? Será que nós vamos ter crescimentos nos próximos anos de pelo menos 1%, 2%, o ideal era 3%? Se tivermos esses crescimentos, se recuperarmos isso, recuperamos o país e recuperamos, com certeza, parte da sustentabilidade dos municípios. Sem isso, os municípios dificilmente serão sustentáveis. Porquê? Porque a despesa é muito rígida. As gorduras que há no Estado e continua a haver, também há gorduras nas autarquias, meus caros. Eu não gostava de me exibir, mas em 27 anos de Presidente da Câmara comprei 2 automóveis para o Presidente da Câmara. Um durou 14 anos, outro durou 12 e nunca soube o que era ter um motorista. É um pequeno exemplo, pode ser uma vaidade, mas é um exemplo que ao fim de 27 anos traduz-se em muitos milhares de euros que poupei. Como também os meus vereadores, e estão aqui alguns, têm 2 carros para 4 vereadores e dão-se bem. E não precisam de motoristas. E, portanto, na minha Câmara há uma despesa bem rígida, mas não é deste ano, é do ano passado. É de há muitos anos. Eu nunca pratiquei as taxas do IMI no máximo. Lisboa tem uma taxa de IMI dos prédios avaliados superior às Caldas em 30%. Por acaso eu tenho aqui uma casa em Lisboa, pago mais 30% em Lisboa do que se paga nas Caldas. Pago, aqui a água é barata, diga-se passagem, ainda bem. Mas há todo um outro conjunto de serviços que se pagam muito caros e eu diria que, para sustentar, há muita gente que pensa que temos que aumentar impostos. Nós vamos ter um congresso sábado. Lá vem já uma proposta para os municípios criarem mais uma taxa de dormidas, a taxa do ambiente e a taxa da proteção civil. E se calhar temos é que criar também a taxa para os funerais daqueles que vão falir ou que vão morrer com tanta taxa. Eu digo, às vezes, gosto ou não, é a altura dos municípios baixarem as taxas municipais. Infelizmente o Governo não o faz, ou se não o faz, às vezes é porque não quer, ou porque não pode, mas eu acho que no meu município eu deixo de receber por ano de IMI, de derrama e de IRS quase 3 milhões de euros. É quanto recebo a menos do que aquilo que receberia se aplicasse as taxas máximas, que normalmente são as taxas normais em todos os municípios. Há muitas exceções e há também municípios, como é o caso de Porto Mós, que tem ainda socialista, que tem ainda taxas mais baixas que as das Caldas. No IMI, 0,2. E há muitos outros municípios, e eu estou a dizer isto, e há outros municípios, Mialhada, como estão muito melhor, por certo, Penedono e muitos outros. Mas isto é apenas para fazer uma referência. Nós, até aqui, éramos bons autarcas quando fazíamos muitos festivais. Nós éramos bons autarcas quando fazíamos todas as obras e mais uma, quando até algumas não eram precisas. A 90% com participação. Agora, meus amigos, eu aconselho, o bom autarca é aquele que reduz os impostos às pessoas. Eu faria mais estradas, eu faria mais jardins, eu digo às pessoas, eu faria melhor limpeza, e é um ponto fraco das Caldas. Mas as pessoas sabem quanto pagam nas Caldas de IMI e quanto pagam ao lado. As pessoas sabem quanto pagam de água nas Caldas e ao lado. Quanto pagam de IRS, eu deixo de receber por ano, na minha Câmara, 900 mil euros de IRS. Dos 5 pontos, desconto 2,5. E este ano, e sabem que eu tenho levantado a voz contra o IMI em muitas freguesias vai ter aumentos de 700% de avaliação.
mesmo que as taxas sejam variáveis, as pessoas vão pagar muito mais por aí. É certo que há lá uma tranca que diz que ninguém pode pagar mais do que 1/3. Mas 1/3 por ano são 33% do aumento. Portanto, eu deixo aqui esta nota. Já me perdi aqui com os quadros, vocês foram tomando nota, já os conhecem se calhar tão bem como eu, mas para dizer que, de facto, meus caros, o povo português, ontem eu gosto muito de ouvir, gosto ou não dele, Medina Carreira e outros, podem ser cansativos, podem ser muito repetitivos, e estive agora a ouvir o Dr. Trigo Pereira, professor. Eu acho que é tempo de nós assumirmos as nossas responsabilidades. Estamos num momento de grande conturbação política e social, por razões que todos sabemos. E que não podemos nós, políticos, e eu sou político, e orgulho-me de ser político, há momentos em que toda a gente não quer, eu não sou político. Quer dizer, é Presidente da Câmara há 20 anos e não é político. Fui deputado há 10 anos. Não, eu sou político e tive e tenho muito orgulho em ser político. Não me pesa a consciência. Mas temos que ter esta noção. O povo português está cansado de pagar. Pior do que está cansado, está a ficar sem esperança. Criamos nestes 30 anos aos nossos filhos expectativas de vida, do telemóvel às sapatilhas, que não vai ser possível manter. Os meus filhos não acreditam aquilo por que passei, as dificuldades por que passamos, e nós, políticos, somos os culpados desse tipo de expectativa. Para mim vai ser fácil viver com metade do ordenado, mas o meu filho tem dificuldade em perceber porque é que metade das coisas tem até aqui, porque não nasceu noutras. Como é que vai viver nesse circunstancialismo? Quantos minutos já cheguei? Já estou a chegar ao fim? Já cheguei ao fim. Bom, meus amigos, é preciso sustentar o país e nós, autarcas, só para terminar, eu às vezes sou politicamente incorreto. Eu nunca me considerei um sindicalista. Eu sou autarca. Tenho que ser corresponsável na missão do Estado, nos fins do Estado. Eu não posso estar a pedir para a minha autarquia aquilo que o Estado não me dá. Eu não posso estar a pedir dinheiro para gastar num festival quando o hospital ao lado não tem dinheiro para as seringas. Nós temos que ser solidários com as dificuldades do país. Ninguém me ouviu ralhar quando o governo anterior, de Sócrates, cortou substancialmente nas receitas das autarquias, nas transferências. E eu só termino com isto, para ser mesmo politicamente incorreto. Enquanto que o Ministério da Educação reduziu num ano 10% da sua receita, enquanto o Ministério da Saúde foi cortado 10% da sua receita, nós autarcas ficamos fulos porque nos cortaram 5, 4,5% nas transferências do ano passado para este ano. Meus caros, o país está a arder e nós políticos e nós autarcas temos toda a obrigação de pôr água na fogueira e não acrescentar mais lenha nem mais gasolina à fogueira. Bem-ajam e um obrigado por esta Vamos ter aqui um espaço de debate. Eu ia lançar aqui uma coisa só, uma pequena questão aos dois oradores, que é a seguinte: muitas das obras de equipamentos municipais são hoje alavancadas por fundos comunitários. Sabendo que a condição sine qua non que elas não deem lucro, como é que será possível compatibilizar a necessidade de ter um estudo de viabilidade económica para esse equipamento e depois, para que eles sejam sustentáveis e não poderem dar lucro? Penso que fui claro naquilo que coloquei, porque não faz sentido este paradoxo que foi criado. Só uma pista também para debate. Podia depois, se quiserem intervir, que me fizessem sinal. Temos 5 minutos para este espaço de debate, mas eu ia passar-vos a palavra. Eu aproveito a pergunta para prestar um esclarecimento. Eu gostei muito de ouvir o Dr. Fernando Costa em saúde e acho que todos os autarcas com mandatos tão longos e apresentam um salto contabilístico como a Escola da Rainha apresenta, devem merecer a nossa consideração e apreciação. Porque isto é que é gerir.
de facto, é gerir com equilíbrio, é gerir de forma sustentada e desenvolver a atividade do Conselho, como todos sabemos. O problema é quando se tem uma autarquia com 90 milhões de euros de dívida consolidada. E temos 4 ou 5 milhões de euros para gerir, para gerir 4 ou 5 milhões de euros de serviço de dívida anual. E mesmo assim continuamos a linha de investimento e diminuímos a dívida, porque temos necessariamente a dívida. Neste momento, em 2 ou 3 anos, conseguimos diminuir em 3 milhões de euros a dívida a médio e longo prazo. Com muito custo, com a aplicação de um plano de saneamento financeiro que tem uma grande impopularidade, nomeadamente nesta questão de sustentação dos hábitos normais dos municípios que foram sido desenvolvidos ao longo dos tempos. E quando o Governo lançou esta nova taxa de IMI, no fim de contas fez uma advertência também aos autarcas. Vocês, devedores, têm aqui uma forma de pagar as vossas dívidas. Eu confesso que, se estivesse na sua posição, faria exatamente o mesmo. Diminuía ao nível daquilo que é aceitável o IMI dos prédios já avaliados, não diminuía em relação aos prédios não avaliados e procuraria, digamos, compensar os munícipes com uma diminuição da tributação. Mas eu estou no papel inverso. A única coisa e depois também nas transferências de verbas, o Sr. Presidente falou bem, de facto, não gostaria de diminuir os 5%, mas para quem deve esta quantia, a diminuição de 700 mil euros em termos de receita em 2 anos, acaba por ser muito. Até porque isto depois viola um pouco a regra dos compromissos. Porque se nós temos transferência de verbas para assumir compromissos perante a administração central, nomeadamente ao nível da educação, de refeições e transporte de alunos, vemos depois violadas e alteradas o nosso compromisso quando ainda temos dificuldades acrescidas depois na sustentação da dívida e dos compromissos que competem ao próprio município. E hoje estou um bocado traumatizado porque ontem propus em reunião de Câmara o aumento do IMI para os prédios não avaliados, por uma questão de equidade fiscal. Porque o prédio não avaliado paga em média 100 euros por mês e o prédio avaliado paga em média 350 euros por ano e o prédio não avaliado paga não chega a 100 euros. E era um ato simbólico, porque passava de 100 para 110 e o outro mantive a 350. Era uma comparticipação ao nível das necessidades do município, da equidade fiscal e do contributo que todos temos que dar para vencer esta crise de dívida que o município tem. Pois foi demagogicamente chumbada, com o argumento de que não se pode sobrecarregar as populações. Bom, dá-me aqui uma porta aberta para de alguma forma, tentar explicar às populações as dificuldades pelos quais passamos. Portanto, as autarquias têm que ter uma análise diferenciada em função das suas circunstâncias, porque nós vamos ficar abandonados. Nós vamos ficar à mercê da nossa autonomia e da nossa capacidade. Porque reivindicar o princípio da autonomia local também tem estes custos. E, portanto, eu estou seriamente convencido que vamos ter muitas surpresas nos próximos meses em relação ao equilíbrio financeiro de muitas autarquias. Temos aqui 2 exemplos dispares. O exemplo de uma autarquia que está financeiramente equilibrada, aliás, consolidadamente sustentada, e o exemplo de uma outra autarquia que, de facto, ao longo dos anos foi acumulando dívida que não devia ter acumulado. A formiga, a cigarra. E, portanto, mas este é o panorama do país. Este é generalizadamente o panorama do país. E a propósito da formiga de cigarra e da pergunta que foi colocada, é evidente que o facto de os próprios quadros comunitários de apoio, e agora o quadro de referência estratégica, implicar que não haja depois contrapartidas
contrapartidas para o beneficiário, às vezes implica que o próprio beneficiário, para ter infraestrutura, corra um risco acrescido e vá aumentar o seu nível de despesas. Falo, por exemplo, na construção de parques de estacionamentos, de mercados municipais ou de infraestruturas culturais, etc., a que os municípios se atrevem a concorrer porque beneficiam de linhas de financiamento e depois se veem altamente prejudicados no seu desfrute, na sua utilização, como foi mais ou menos, embora por razões diversas, o caso que apresentei do Centro de Espetáculos, que em 8 anos custou tanto ao município quanto custou o edifício de base. Mas eu julgo que aqui, de facto, as instituições europeias deviam analisar também o problema de uma forma mais alargada e verificar que podem, de alguma forma, estar a estimular a despesa pública desnecessariamente. Continuo a defender, e isto vai ser o futuro, é que qualquer serviço vai ter necessariamente um custo efetivo de taxa tão perto do seu custo efetivo quanto possível. Muito obrigado. Eu vejo-me aqui obrigado a dar uma explicação. Eu peço desculpa a todos os colegas. Algumas considerações podem parecer agressivas, ofensivas, mas eu dou isto no campo linear daquilo que acho que devia ser. Eu quero dizer que eu próprio tenho dito em debates públicos, fiz as neiras. Eu tenho 4 piscinas aquecidas, cada uma custa, das mais pequenas, 200 mil euros, a grande custa-me 500, sai o vereador, 600. Eu hoje não fazia 4 piscinas aquecidas. Eu cometi asneira. Portanto, não quero que deixe aqui a ideia que eu não cometi asneira. E cometi outras. Porque nós, às vezes, vamos na onda e há dinheiro para tudo e as pessoas também pedem, também exigem, mas queria deixar que, se eu tivesse, quando era Presidente da Câmara, a limitação de mandatos a 1 ou a 2 mandatos, ou a 3, se soubesse daqui a 4 anos vou-me embora, eu teria feito uma gestão bem diferente desta. Quem vier atrás que feche a porta. Eu, por acaso, estou a preocupar-me com as dificuldades que aí vêm, deixar o mais possível a vida facilitada a quem se vai continuar. E faço disso orgulho. Mas queria dizer que há presidentes de Câmara, está aqui um na mesa comigo, que são uns autênticos mártires, são os autênticos heróis. Porque quando se vai para uma Câmara para fazer figura e a pensar na presidência do Conselho de Ministros ou a pensar na presidência da República, nós vamos a essas câmaras que estão cheias de dívidas. Eu tenho que dizer, se aqui estivesse o meu colega, Presidente da Câmara de Lisboa, que tem feito um esforço para conter as dívidas, mas que tem um nível de receitas em 3 impostos fantástica, eu admiro-me como é que Lisboa, com 500 milhões de euros de despesa, com 500 milhões de euros de receita, só em 3 impostos, IMI, IMT e IUC, são 49%. Eu pasmo como é que Lisboa, e não é culpa deste Presidente da Câmara, apenas, como é que Lisboa tem qualquer coisa como 2.000 euros de dívida por habitante. Lisboa acabou o ano passado com 1 bilhão e 67 milhões, a fazer fé no relatório que tenho aqui. Lisboa é, de facto, muito mais autossustentável que as Caldas da Rainha ou que Penedona, com o tipo de impostos que tem. Lisboa, o cidadão de Lisboa paga um IMI, qualquer coisa como o dobro daquilo que pagam noutros municípios. Quanto eu gostava que ele cá tivesse, porque eu também tenho cá uma casa em Lisboa, de lhe dizer, meu caro Presidente, vai para umas eleições e vai ganhar, com certeza, se calhar era a altura de baixar o IMI e de baixar outros impostos às pessoas, num momento tão difícil. Mas, de facto, é pena que muitos Presidentes de Câmara se esqueçam das suas obrigações. E a grande obrigação é deixar
o município, quando sai, no mínimo tão bem ou tão mal, ou pelo menos não pior do que estava quando entraram. E há muita a teoria de o último que fecha a porta. Infelizmente, o meu colega da Figueira tem que estar a fechar a porta e em péssimas condições. Eu queria dizer, portanto, isto, não fosse alguém entender que eu gostava a tratar todos os casos da mesma forma. Nem estou sequer também a querer responsabilizar quem tem mais culpas ou menos culpas. Não posso deixar de dizer isto. E agora também temos a obrigação, se fizermos infraestruturas com dinheiros comunitários, se fizermos figura, se inaugurarmos antes ou depois das eleições, eu vou-vos dizer, uma das maiores obras que eu fiz foi o Centro de Exposições do Oeste, filo na segunda-feira a seguir às eleições. E o ministro Mira Amaral dizia assim, você ganhou ou perdeu? Então, mas isto inaugura-se no dia a seguir às eleições. Pois é verdade. Mas nós que fizemos as obras, temos a obrigação de não as deixar de deteriorar ao ponto de não terem a duração que devem ter. Eu queria deixar esta nota porque é o meu ponto de vista e, acima de tudo, não quero ser agressivo, nem... e também não estou aqui para me promover, porque já passou a minha época, e há presidentes de Câmara que eu conheço, já citei dois, que, na minha opinião, têm a possibilidade de fizeram mandatos muito superiores ao meu. E para eles, começar pelo Amelhado e tantos outros, os meus parabéns. Mas vai ser difícil. Há bocado dizia-se aqui os autarcas do futuro. Eu acho que os autarcas foi no passado. No passado é que tivemos um crescimento de receitas, como se viu ali, um crescimento de despesas, e quem vem a seguir vai ter que cortar. E é sempre difícil fazer uma gestão autárquica, porque as pessoas estão convencidas que isto podia sempre crescer. E não vai crescer mais, ou não vai crescer tanto. Muito obrigado. Ninguém se inscreveu. Fazíamos agora uma interrupção de... há ali uma intervenção. Dizia só que fosse muito breve. É mesmo muito breve. E só para pegar, podia fazer uma série de considerandos àquilo que foi dito pelos dois colegas das intervenções que fizeram. É claro que os tempos são diferentes. Eu tenho já um percurso autárquico de longos anos. Estou no meu primeiro mandato enquanto Presidente. E, de facto, costumo comentar até que, tantos anos, este percurso atinge esta cadeira, e agora o que é que eu estou aqui a fazer? Porque, inclusive, está em causa a própria autonomia, a minha própria possibilidade de tudo. Vou já terminar. Eu, às vezes, inclusive, quando me levanto de manhã, vou para a cama com a preocupação, será que vem mais um telefonema? Fecham isto, fecham isto. Portanto, hoje, e aquilo que aí vem, vai ser terrível. Mas, Dr. Fernando Costa, deixe-me só dizer uma coisa e era uma exigência que o país devia fazer aos nossos governantes, hoje uns, amanhã outros, seja quem for. A propósito disso que ultimou agora a sua intervenção. Eu quase que fui uma noiva, recebeu um dote no casamento. E, de facto, que posso destruir todo esse lote. Esse dote todo, destruí-lo, deixar tudo, quem vier, que se, permita uma expressão, que se desenrasque. Mas isto acabava se, de facto, houvesse a coragem política no nosso país, dos nossos governantes, de pôr uma lei qualquer que responsabilizasse qualquer político pela gestão da causa política. E se isso viesse a acontecer realmente, eu nunca pensaria em esbanjar, eventualmente, dinheiro que tivesse recebido que me permite viver, se à grande, à francesa. É uma maneira de falar. Portanto, se houvesse essa exigência na classe política, certamente as coisas não iriam nunca bater essa questão, quem vier se desenrasca. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esse tem sido um tema recorrente e eu sou um bocado sensível a essa questão, pela minha formação e porque acho que pode ser desprestigiante até para os próprios políticos, porque é mais um fator acrescido de desconfiança em relação aos políticos. E eu também estou concordo com o Dr. Fernando Costa, os políticos têm um papel altamente relevante na nossa sociedade e não podem ser permanentemente desconsiderados. Eu, neste momento, sou político e tenho todo o gosto em ser político. E durante 30 anos não fui.
eu julgo que o quadro de punição e de responsabilidade de qualquer cidadão é suficiente para punir as más práticas. Não é necessário acrescer esse fator de criminalização que é tão reivindicado. É preciso agir e muitas vezes não se faz a intervenção em termos oportunos. Muito obrigado. Eu agradeço aos oradores e fazemos um intervalo para um coffee break.